E aí internet, meu nome é Gabriel Ferreira, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Dessa vez um vídeo da análise dos jogos que mais me marcou, nos jogos que mais marcou essa geração também. Alvos de muitas críticas, tanto positivas quanto negativas. Estamos falando de The Last of Us Part 2. Rated M for mature. I feel so extraordinary. Something's gotta hold on. I've got this feeling of a sudden sense of liberty. I used to think that the day would never come. I see the light in the shade of the morning sun. My morning sun is the drug that brings me near to the childhood I lost, replaced by fear. Certo, assim como na análise que eu fiz do Outlast, eu vou dar um pequeno resuminho do game. O jogo começa alguns anos depois do ocorrido no primeiro game. O jogo conta tudo ao Tommy, tudo o que aconteceu. Conta sobre o hospital, conta sobre a imunidade da Ellie também. Conta que ela poderia ser a cura e que ele mentiu para poder salvar ela. E logo após, os dois voltam ao vilarejo de Jackson, que é onde eles estão residindo atualmente. E lá, Joel encontra Ellie em sua própria casa. E eis que a gente vê uma das cenas mais lindas, ao menos que eu já vi. Inclusive tem cover no canal se vocês quiserem dar uma olhada também. Eu fiz cover do Joel, ficou legalzinho até. Logo após a gente assume a Ellie, já mais velha também. E ela tá simplesmente indo fazer patrulha com a sua até então amiga, Dina. Não demora muito pro jogo nos apresentar a antagonista, por assim dizer, Abby. E a partir desse ponto o jogo começa a se desenrolar. Eu não quero dar muitos detalhes da história, do que acontece, eu prefiro muito que vocês joguem, para vocês terem a experiência genuína do jogo, mas sério gente, vale muito a pena. The Last of Us Part 2 é um jogo que se passa num mundo pós-apocalíptico. O jogo ele é bem simples, na verdade, a mecânica dele é bem fácil de pegar, mas não é porque é simples que tu só pode fazer algumas coisas no jogo, muito pelo contrário, dá pra fazer de tudo. A gente corre, pula, anda, rasteja, se agacha, mergulha, desvia, ataca com arma branca, a gente pode mirar, atirar, arremessar objetos, criar itens, plantar armadilhas, enfim, a gente pode fazer muita coisa. Podemos ser mais furtivos também, se a gente preferir assim. A gente tem um arsenal até que um pouquinho grande, e o jogo tem um foco imenso na exploração, então para quem for jogar, explorem bem todos os cenários. No jogo a gente se depara com os lobos, que é a galerinha da Abby. Eles também têm um arsenal diversificado, tem inimigos que atiram, tem inimigos que usam armas corpo a corpo. Tem cachorro também, é a pior parte do jogo, matar os cachorrinhos, é sério, é terrível, detesto, enfim. Tem também os Serafitas, ou então os Cicatrizes. Essa daí é uma galerinha um pouquinho mais da pesada, eles abdicaram demais da tecnologia, eles têm um estilo de vida muito mais primitivo, as casas em construção de madeira, o telhado de palha, ou sei lá, utilizam arco e flecha também. E não poderiam faltar os infectados. Assim como no primeiro jogo, a gente tem os corredores, que são os infectados mais comuns. Temos os instaladores e temos os baiacus, mas além desses a gente teve o acréscimo dos espreitadores, que são o estágio entre os corredores e os instaladores. Como o próprio nome diz, espreitadores, eles ficam mais à espreita, eles se escondem, eles ficam indetectáveis porque eles não fazem barulho e esperam o momento certo para atacar a gente. Normalmente eles estão em mais de um, 3, 4, enfim. Temos também os trôpegos. Os trôpegos estão entre os instaladores e os baiacus. Os trôpegos eles são bem fortes também e podem atirar bombas de ácido, e quando são mortos eles também explodem e explodem ácido para tudo que é lado. O jogo tem uma dificuldade razoável até, sendo que alguns trechos é necessário um pouquinho de estratégia para que se passe com um pouquinho mais de facilidade, mas é sério, é muito bom. E justamente, o jogo é bom? Tá, eu vou ser bem sincero, o jogo não é bom. Ele é muito mais do que bom, meu Deus do céu, que jogão da porra. Sério, gente, o jogo tá lindo, tá com gráficos absurdos de lindo, cenários muito bem caprichados.
tanto os exteriores quanto os que são só umas casinhas também. O visual dos personagens tá muito bacana, os infectados também. Eu amei a trilha sonora do jogo e a ausência dela em certas partes. E, gente, o som característico de cada infectado, cara, sério, dá um toquezinho no jogo que... Pra quem joga de fone, gente, sério, é uma experiência assim, ó, é outra coisa. Por um exemplo, estamos combatendo alguns, alguns corredores e uns espreitadores. Aí a gente consegue ouvir pelo ouvido direito os estalinhos do instalador. E a gente já vê que a gente tem que virar pro lado e recuar, porque tem o instalador chegando. Então, cara, esse capricho nos efeitos sonoros ficou muito bom. E não só os infectados, os lobos se comunicam entre si, dizendo: ele está lá atrás da barricada, está atrás ele deu a volta, enfim. Ou então serafitas que se comunicam por assovios. Sério, gente, é muito tenso e é muito legal. O jogo também conta com uma história excelente. Eu quero falar o mínimo possível da história. Eu vou falar mais da história na segunda parte do vídeo, tá, gente? Talvez o jogo tenha um pouquinho de violência a mais, mas não é uma coisa tipo Outlast. Outlast tinha algumas coisas um pouquinho mais tensas, sabe? E The Last of Us não chegou a ultrapassar aquele limite. Mas se vocês forem jogar, prepare muito o psicológico de vocês e o coração também, porque vai passar por muito aperto. Mas assim, gente, o jogo é incrível, eu diria até obrigatório. Sabe aquele jogo tipo que todo mundo deveria jogar? Eu acho que The Last of Us Part 2 faz parte desse grupo de jogo. Agora sim, gente, eu vou falar o que eu achei do final, vou falar das críticas também de alguns dos jogadores. Se vocês não quiserem detalhes da história, parem o vídeo por aqui e deem uma olhada na gameplay, ficou muito bacana, tá muito show, supimpa, e é isso aí. Uma das críticas mais recorrentes, lacração. A galera, eu acho que não poupou esforços pra reclamar da lacração que o jogo teve. Onde? Não sei, mas reclamaram. Desde o começo fica claro que a Ellie já se envolveu com a Dina, e a partir daí a relação delas se desenvolve de um jeito tão natural que acaba cativando a gente, sabe? O jeito com o qual a Dina conversa com a Ellie e vice-versa, eu acho que combinou bastante, eu acho que fechou bem, eu não acho que ficou forçado. Quando elas estão em Wyoming, que é depois do embate com a Abby, o primeiro embate, lá com o JJ e tudo mais, elas são tão naturais, elas não estão tentando provar nada pra ninguém, elas só estão tentando viver a vida delas. E falando em representatividade, gente, foi um ponto altíssimo desse jogo. Temos a Ellie e a Dina como um casal homoafetivo, temos o Lev como um personagem trans. Um parêntese nisso, foi algo tão sutil no jogo que muitos dos jogadores nem perceberam. A Dina também é latina, o Jesse é asiático, então eles tentaram diversificar bastante os personagens. E além disso, a gente tem o jogo protagonizado por duas mulheres, o que eu achei simplesmente sensacional. No primeiro jogo, quando a gente controla o Joel, a gente não tem muito dessa parte sensível, por assim dizer. O Joel, ele é um personagem mais amargurado no primeiro jogo, ele tá sempre alerta, ele tem uma postura mais intimidadora e ele acaba tentando não demonstrar muito os sentimentos dele. E eu não sei como eles conseguiram fazer isso, mas a Abby e a Ellie conseguiram transpassar demais o que elas estavam sentindo. E isso acabou inclusive me envolvendo mais na campanha. Não que tenha sido ruim com o Joel como protagonista, mas ter uma visão diferente de toda essa situação acabou transformando a experiência ainda mais formidável, ao meu ver pelo menos. Bom, se a Abby é a vilã, por que a gente tem que jogar metade da campanha com ela? Aí é que tá, galerinha, a Abby não é a vilã desse jogo. Calma aí, eu explico. Como assim, Gabriel? A Abby matou quase todo mundo, matou o Joel, matou o Jess, matou todo mundo. Como assim? Me explica! Pois então, gente, quando a gente joga com a Ellie, a gente presencia a morte do Joel. Meu coração ainda não superou isso. Mas por que a gente presenciou a morte do Joel? Vocês pararam pra pensar? Pensem bem, toda a galera que curte o jogo gosta do Joel, é inevitável isso. Tanto que geral ficou malzona quando o Joel morreu. E eu estou incluso nesse grupo. Muita gente chorou, inclusive. E justamente esse sentimento de não acreditar que aquilo realmente aconteceu e a gente ter que lidar com esse luto, por assim dizer, é justamente essa sensação que os criadores queriam que a gente sentisse. Quem não quis imediatamente sair atrás de vingança? Aliás, eu vi gente parando de jogar o jogo quando o Joel morreu. Sério, eu achei isso muito idiota. Pensem só, se eles matassem qualquer personagem, digamos o Tommy, tá?
A gente ficaria naquelas mal e tal, dependendo de como eles passassem a morte do Tommy também pra gente. Mas não é a mesma coisa, a gente não tem aquele apego no personagem, sabe? Igual a gente tem com o Joel. Ainda mais depois daquele início. Sério, nossa. Então, pra preparar o terreno pro final do jogo, eles nos fazem jogar com a Abby. E de cara, eles nos mostram que o Joel matou o pai da Abby, que era, se eu não me engano, o neurocirurgião ali dos vagalumes, e provavelmente o único que iria conseguir desenvolver uma cura a partir do fungo da Ellie. E a Abby passou anos atrás de vingança. Quando a gente sumir ela, o jogo faz questão de nos mostrar como os lobos são na visão dos lobos. A gente passa por escolinhas, a gente brinca com os cachorros, nos preocupamos com outros personagens e sentimos culpa também. Por exemplo, quando a gente volta para buscar o Lev e a Yasin. Eu confesso que me incomodou um pouco às vezes o jogo forçar demais essa barra, sabe? Tipo, olha, eles são bonzinhos também, mas eu acho que é justamente pra deixar bem claro isso pro jogador. Também foi um ou outro momento, gente, não foi o jogo inteiro. Então, do ponto de vista da Abby, o Joel e a Ellie eram os vilões. Certo, após a Abby então concluir a sua vingança e matar o Joel, a Ellie caça a Abby de uma maneira que ela mata todo mundo que a Abby conhecia, tipo, das pessoas mais próximas a ela. Então, quem é o vilão realmente? O jogo não é aquele padrão de ter um herói e ter um vilão. Não, na verdade são pessoas. E tudo que o jogo faz é nos mostrar os dois lados da moeda. E agora a maior crítica que eu ouvi, a morte barata do Joel. Pois é, eu também achei bem de graça a morte dele, mas eu acho que tem um propósito nisso. A morte dele moveu totalmente a narrativa do jogo. Sem isso, a Ellie não sairia atrás da Abby e, consequentemente, mataria os amigos da Abby, e a Abby não voltaria atrás da Ellie, e assim vai. Mas como o Joel foi confiar em alguém que ele não conhecia, gente, eles estão em um apocalipse. Ao contrário do primeiro jogo, o Joel já estava há bastante tempo vivendo em Jackson na comunidade, ajudando os outros e tudo mais. Então ele amolecer não é bem dizer algo incomum de se acontecer. Então ele ajudar alguém com problemas acabou se tornando algo mais natural. E a gente não pode esquecer também que a Abby estava rastreando o Joel há bastante tempo e eventualmente ela ia acabar encontrando ele. Sério, é uma pena ele ter morrido logo no começo do jogo, eu queria ter jogado mais com ele, mas sinceramente a morte dele não me incomodou tanto assim. Inclusive quebrou bastante a minha expectativa. O que eu tava esperando do jogo era algo como os jogadores acharam também, que talvez ele fosse se desentender com a Ellie e daí a Dina fosse morrer e o Joel acabasse se sacrificando no final do jogo pra salvar a Ellie. Se bem que no final ele acabou salvando também, mas de outro modo. E a última crítica, por que a gente faz de tudo naquela campanha e não mata a Abby no final? Esse é, pra mim, justamente o ponto forte da narrativa. Quando a gente liberta a Abby, a primeira coisa que ela faz é libertar o Lev também para que eles pudessem fugir. Naquele ponto onde a gente já passou de tudo com as duas, e a gente vê a Ellie colocando as coisas no barco, claramente o jogo poderia ter acabado ali, teria agradado muita gente, sério. Poderíamos ter seguido em frente, mas o que eles querem é que a gente discorde da Ellie. Quando ela decide, apesar de tudo, pôr em prática a sua vingança, e usando de todos os meios possíveis, inclusive ameaçando o Lev, pra fazer com que a Abby lute contra a gente, o que eles querem é que a gente tenha aquele sentimento de tipo, não, cara, não, já deu, cara, por favor, para, por favor. Quando a gente derrota a Abby e aparece a opção de finalizar ela, a gente é obrigado a finalizar. E aí quando percebemos que a Ellie desistiu de tudo pelo Joel, gente, dá um alívio tão grande, de verdade. Aquela última cutscene ainda, sério, serve pra finalizar o coração da gente. Um simples jogo ser capaz de causar todo tipo de sentimento na gente, seja raiva, seja alegria, seja tristeza. Sério, se não for o meu jogo favorito, tá no top 3. O jogo ele é tão rico em detalhes, os personagens têm manias, a Abby tem medo de altura, e o jogo também tem as suas próprias metáforas no final do game também. Isso é minha interpretação e de outras pessoas também. Por exemplo, o barco da Abby estar virado para fora, enquanto o da Ellie como se tivesse chegado na ilha, pode significar algo como a Abby tá pronta para seguir em frente, mas a Ellie ainda não. Ou então na cena final, onde a Ellie tenta tocar violão, mas não consegue, e daí se lembra do Joel, e eles têm aquela conversa, e logo após a Ellie lembrar daquilo ali, ela pega, deixa o violão e vai embora, e deixa o violão lá na casa.
É algo como se ela tivesse ido pra se despedir e agora ela tá pronta pra seguir em frente. Enfim, gente, não é só um jogo que fala de vingança. Não é só um jogo que fala de seguir em frente e de perdoar. Não é só um jogo que ensina empatia. É um jogo que ensina tudo isso e muito mais. Gente, esse foi The Last of Us Parte 2. Bom, se vocês assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado. Eu sei que ficou mais longo que o comum, mas sinceramente eu sinto que eu poderia falar horas e horas do jogo sem cansar. Se não assistiram a gameplay ainda, por favor assistam. Se não assistiram o cover também, assistam também, porque ficou muito bacana. Gostaram deste vídeo ou então da série, enfim, já sabem, deixem aquele like que me ajuda bastante. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem mais notificações. Vídeos novos todas as terças, quintas e sábados às 19 horas, não percam nenhum. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.